A freguesia da Fajã de Cima, na cidade de Ponta Delgada, está a comemorar 282 anos de elevação a curado. Este aniversário foi assinalado com uma cerimónia comemorativa na qual foram homenageadas entidades e personalidades da freguesia. Quase 3 séculos depois, a dimensão territorial do curato cresceu. Hoje a paróquia mantém a centralidade social e eclesiástica, mas com novas dimensões associadas agora ao dinamismo cultural, social e desportivo desta freguesia urbana de Ponta Delgada. O Açores hoje assistiu à cerimónia que assinalou estes 282 anos do curato da Fajã de Cima e para assinalarmos este marco histórico convidamos para o Açores hoje Pedro Almeida, o Presidente da Junta de Freguesia. Muito boa tarde, Pedro Almeida. Obrigada por estar connosco no Açores hoje. Desde já também parabéns à Fajã de Cima por este simbólico e histórico aniversário e em pleno século XVIII, este conhecido no passado lugar da Fajã, com o surgimento deste curato, ganhou uma dimensão muito própria, uma nova realidade. Foi, olhando para o passado, um acontecimento bastante importante na altura. Sem dúvida. Boa tarde, Vera. Obrigado a si e à RTP mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos. Também agradecer ao programa Açores hoje o facto de ter estado marcado presença na nossa cerimónia de ontem e permita-me só um abraço muito especial aos fajanenses de cima em data de aniversário, em especial àqueles que já não se encontram a residir na freguesia e espalhados por esse mundo fora. E sim, o marco que fizemos na data de ontem corresponde a uma data muito importante para aquilo que é hoje conhecida a freguesia da Fajã de Cima. Ela era descrita na altura pelos cronistas como o lugar da Fajã e que se misturava em termos territoriais com o que hoje nós conhecemos na fronteira entre Fajã de Cima e Fajã de Baixo. No fundo, em 1743, com a elevação, com a colocação pela Igreja Católica de um cura residente naquela localidade, no fundo foi a emancipação daquilo que hoje é a Fajã de Cima e também o desvincular do lugar da Fajã que na altura fazia-se o culto, como até se faz hoje na Fajã de Baixo, a Nossa Senhora dos Anjos. E daí é uma data muito importante porque no fundo marca o arranque daquilo que é hoje a freguesia conhecida como... Foi o embrião que também fez nascer depois como a conhecemos hoje a Fajã de Cima. Sem dúvida, sem dúvida. Foi o ponto de partida e na altura acredito que tenha sido um sinal de que aquela comunidade já se desenvolvia de tal forma importante que a própria Igreja Católica, que marcava o crescimento das localidades naquela altura, estamos a falar em meados do século XVIII, e portanto esta importância foi na altura conferida pelo Bispo de então e marcou o arranque do que é hoje a Fajã de Cima. Portanto é uma data muito importante e aqui também a Junta de Freguesia faz questão de assinalar e fez questão nesses últimos 4 anos, nem mais, e fizemos-lo ontem, só que uma pequena nota é que a data efetiva é o dia 13 de julho e nós só conseguimos comemorar ontem porque também estivemos imbuídos das grandes festas, da nossa representação das grandes festas do Espírito Santo em Ponta Delgada e que coincidiu com aquele fim de semana. Mas ontem foi o momento também desta celebração, essencialmente o momento das homenagens. A Junta de Freguesia quis aqui reconhecer o contributo, o envolvimento e esta dedicação de personalidades, mas também de entidades. E quantas e quais é que também foram distinguidas nesta cerimónia? Tem sido um apanágio nosso, desde que começamos a fazer este formato de sessão solene e que marca também o início da Semana Cultural, que aqui só de passagem, permita-me o parênteses, nós também há alguns anos esta parte decidimos juntar às festas de Nossa Senhora de Oliveira, da nossa padroeira, e fazemos-la assim em consonância com a Comissão de Festas e não na data em concreto, mas nós aproveitamos esta oportunidade porque as freguesias e as localidades desenvolvem-se porque houve um conjunto de pessoas que contribuíram decisivamente para que estas comunidades evoluíssem. E só faz sentido celebrá-lo com as pessoas da freguesia e também reconhecendo e homenageando, embora de forma muito simbólica e modesta, o contributo destas pessoas. Têm sido várias, foram mais de 20 as que nós homenageamos ao longo destes últimos 4 anos. Nesta última sessão, nós celebramos os 25 anos do Clube Colombófilo de São Miguel, que tem a sua sede e desenvolve a sua atividade na freguesia da Fajã de Cima. Foram os primeiros 25 anos de uma belíssima carreira do Clube Colombófilo e distinguimos personalidades da freguesia, no caso o Rui Santos, o Joaquim Faria, a Delfina Tomé de Andrade, que ainda felizmente estão entre nós, e a título póstumo o Sr. Luís Gouveia e o Sr. Vasco Correia da Silva, o célebre
proprietário da discoteca Vasco. E foram todas as pessoas que contribuíram de forma categórica e decisiva para que a Fajão de Cima se tornasse na freguesia que é hoje. É por isso também uma cerimónia emotiva este de aniversário nesta sessão solene. Pedro Almeida, e aqui olhando para esta emancipação que a própria Igreja permitiu ao lugar da Fajã, agora Fajão de Cima, olhando também para a Igreja Paroquial, já com mais de um século e meio de vida, continua a ter esta centralidade religiosa na freguesia, até pelos movimentos associados à Igreja, que continuam bem vivos e dinâmicos na Fajão de Cima, mesmo em pleno século XXI. Sem dúvida, a Igreja continua a ter um papel crítico naquilo que é o desenvolvimento da nossa comunidade. Como disse e disse bem, são muitas as associações e as entidades que envolvem o espírito da Igreja e marcam presença no dia-a-dia da nossa população, o caso dos romeiros, das romeiras, dos grupos pastorais, o próprio Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Oliveira, que é os escoteiros, as guias. Eu digo sempre em tom de brincadeira e não me levem a mal, mas é para mim, e eu que conheço algumas realidades do nosso arquipélago, a Fajão de Cima, pelas entidades e pelas instituições que ainda mantém em funcionamento e em boa vida, é um caso quase único na nossa região. Para além dos exemplos que dei, ainda tem um rancho folclórico, um clube de futebol, uma banda filarmónica, um clube de ténis. E por isso... No campo social, a própria Casa do Povo... Sem dúvida, a Casa do Povo, o Centro Social e Paroquial. Portanto, é uma freguesia muito dinâmica naquilo que é o contributo das pessoas e das instituições. E, para mim, é aquilo que caracteriza também o povo da Fajão de Cima, que foi um povo que, desde a sua história, desde o início, marcou essa vontade de querer evoluir e de contribuir e de ter sempre uma freguesia, um lugar cada vez mais próprio, cada vez com uma característica muito vincada e de pessoas extremamente trabalhadoras e empreendedoras. E há este espírito de comunidade nesta freguesia que tive contornos e traços com uma ruralidade muito presente, mas que hoje em dia é cada vez mais urbana. Isso traz crescimento, traz atividade económica, mas também traz desafios na confluência destes dois mundos, nesta vivência entre o campo e a cidade. Sem dúvida, a Fajão de Cima, na altura, foi uma freguesia que foi sendo desenhada com base nas necessidades de então, uma freguesia com ruas que foram criadas para transporte de animais e carroças e que nos dias de hoje quase que se mistura com o tecido urbano de Ponta Delgada e, de facto, isto traz-nos desafios e necessidades diferentes, novas. A questão da mobilidade é uma questão que nos preocupa sobremaneira, é algo que temos tido um carinho muito especial e temos feito aqui um caminho com as entidades competentes, nomeadamente com o Governo Regional dos Açores e com a própria Câmara Municipal de Ponta Delgada, no sentido de dotar a freguesia de soluções de estacionamento e de mobilidade que sejam condicentes com as necessidades de hoje. De facto, a Fajão de Cima continua a ser uma freguesia central no contexto do nosso município e da nossa ilha, continua a ser uma freguesia de passagem, de muita passagem entre a costa sul e a costa norte da ilha de São Miguel, com muita afluência e, como disse bem, com o comércio que tem, com os serviços que tem, isto tudo traz aqui desafios acrescidos. Tem sido uma preocupação, é um caminho que se vai percorrendo. Percebo que às vezes as frustrações nós gostávamos que respondêssemos imediatamente às solicitações, mas pronto, isto é tudo uma questão de caminhos que temos de percorrer. Julgo que estamos no caminho certo. Até porque a evolução nestes quase 3 séculos de história que estão a ser comemorados mostra precisamente isso, a persistência e a vontade de fazer mais e melhor. A freguesia é igualmente a sede da AGITA, esta Associação de Guias de Informação Turística dos Açores, e o próprio turismo está a ser um pilar de desenvolvimento também da Fajão de Cima? Sem dúvida, na medida do possível e daquilo que temos para oferecer. Foi um bom acordo e um protocolo que estabelecemos com a AGITA. Nós tínhamos aqui um ex-libris da nossa freguesia, que é o Moinho de Vento da Tia Faleira, e que é dos poucos, julgo que são só 2, os moinhos que estão requalificados para as funções que originalmente foram criados, e neste caso é o da Fajão de Cima 1 e o outro, julgo que é na Ajuda da Bretanha, e por isso a nossa preocupação passava por dinamizarmos esta mais-valia que tínhamos na freguesia. Em boa hora fizemos este protocolo com a AGITA,
que utiliza o anexo do Estamos moinho. a ver precisamente o moinho. Mais imagens lindíssimas do nosso recuperado moinho, e eles utilizam como sede operacional aquelas instalações e também trazem à freguesia sempre que podem os seus grupos, os turistas, que começam a ser já alguns e que obviamente apreciam algo tão específico e tão único que a nossa ilha tem para lhes mostrar. E que felizmente está preservado. Pedro Almeida, também aproveitando aqui esta época alta e não só, a presença de imigrantes e de muitos visitantes, em termos de agenda cultural, além das atividades das outras instituições que estão sediadas na Fajã de Cima, o verão também acolhe vários visitantes, desde logo pela Semana Cultural, como referiu, e todo este ambiente festivo que ainda se vai viver nas próximas semanas. Sem dúvida. Nós tivemos até há umas semanas atrás o culto ao Divino Espírito Santo, e também aí a freguesia da Fajã de Cima continua com as tradições bem vivas, com cerca de 13 impérios ativos, e portanto tivemos programa cultural durante várias semanas nesta época. Como lhe disse, a Semana Cultural ocupava normalmente a semana do dia 13 de julho, mas nós, por questões mesmo de sinergias e de podermos complementar o programa oferecido pela Comissão de Festas, nós decidimos já há 3 anos esta parte associarmos às festas da nossa padroeira, Nossa Senhora de Oliveira. E assim vamos ter o nosso ponto alto daquilo que são as festas tradicionais da nossa freguesia no próximo mês de agosto. Tradicionalmente são comemoradas no último domingo de agosto. Este ano, excepcionalmente, e até porque será presidida pelo nosso bispo, nós vamos celebrar o domingo da festa uma semana antes, portanto, no penúltimo domingo de agosto, e por isso, desde já também deixo aqui o convite para que todos participem e desfrutem daquilo que nós temos de bom para oferecer nas festas da nossa padroeira. Fica esse também o convite para o mês de agosto. Obrigada, Pedro Almeida, pela sua presença no Açores hoje, e continuaremos também a celebrar estas e outras efemérides desta freguesia. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada.